E aí pessoal, tudo bem? Professor Roque Alves, professor de Biologia, onde nós vamos dar continuidade hoje à nossa aula de genética, beleza? Onde nós vamos falar novamente sobre um caso especial dentro da primeira lei de Mendel. Lembra que nós já falamos sobre a codominância ou ausência de dominância na aula anterior, beleza? Onde a proporção mudava de 3:1, proporção clássica da primeira lei de Mendel, para 1:2:1, né, no caso da ausência de dominância. E na aula de hoje nós vamos falar sobre alelos letais, ou genes letais. Você sabe o que é uma coisa letal? Quer dizer que mata, ou seja, o determinado indivíduo vai ter um genótipo, uma combinação genética que vai fazer com que o desenvolvimento embrionário não aconteça. E esse embrião, esse feto, ele vai ser eliminado antes que ele nasça. Beleza? Vamos resumir para você aqui, para você entender. Lembra que na primeira lei de Mendel, Mendel cruzando as ervilhas lisas com rugosas, ele percebeu que todas as ervilhas eram lisas. E fazendo a autofecundação dessa ervilha lisa, heterozigoto, certo? Ele percebeu que a proporção na geração F2 sempre era de 3 ervilhas lisas e uma rugosa, uma proporção clássica de 3:1. No caso dos genes letais, né, acontece uma variação dessa proporção clássica da primeira lei de Mendel. Vamos entender. Um cientista chamado de Cournot, um cientista francês, ele percebeu que fazendo cruzamentos com camundongos, certo? Ele percebeu que os camundongos tinham dois tipos de fenótipos, ou seja, eles podiam ser cinzas ou amarelos. Toda vez que ele misturava, fazia um cruzamento de 2 camundongos cinzas, todos sempre nasciam cinzas. Foi aí que ele percebeu que talvez esse genótipo cinza ele seria recessivo, então ele representou por Czinhos, camundongos cinzas, certo? Mas quando ele fazia o cruzamento entre camundongos amarelos, certo? Ele percebia que os camundongos amarelos sempre apareciam um indivíduo cinza quando ele fazia o cruzamento com indivíduos amarelos. Foi aí que chamou a atenção, que mudava um pouco aquela proporção da primeira lei de Mendel, onde ele percebeu que todos os indivíduos amarelos eram heterozigotos, ou seja, Czinho, né? E toda vez que ele fazia o cruzamento de 2 camundongos de coloração amarela, a proporção sempre era 2 amarelos para 1 cinza, certo? Ao invés de ser 3:1, era 2:1. Então perceba que acontecia uma alteração naquela proporção clássica da primeira lei de Mendel. Foi aí que ele descobriu que o genótipo Czão, ou seja, homozigoto dominante, ele determina a morte do embrião, ou seja, esse embrião não nasce. Então vai sempre ser, em vez de ser 3:1, na proporção de um caso de alelos letais, será de 2:1, porque um genótipo, no caso, Czão, ele morre durante o desenvolvimento embrionário, então ele não chega a nascer. Então a proporção, ao invés de ser de 3:1, vai ser de 2:1 no caso dos genes letais, beleza? Então essa aí é um caso especial dentro da primeira lei de Mendel, juntamente com a ausência de dominância, onde aquela proporção de 3:1, caso clássico da primeira lei de Mendel, é alterado. Beleza? Espero que você tenha entendido. Genes letais, cai muito em vestibular, mas geralmente uma questão, ele sempre vai falar, tal genótipo é letal. Então você tem que retirar esse genótipo da proporção fenotípica, porque o indivíduo não nasce. Beleza? A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, você vai entender melhor, certo? Muito obrigado, professor Roque Alves. Espero que você tenha entendido. Tchau!